O culto de hoje, a nossa mensagem de hoje, ela dá início a uma série de mensagens. Então essa série serão 4 mensagens. A de hoje será a primeira. Nós vamos falar então sobre a volta de Cristo. A volta de Cristo e o caráter dos homens foi a primeira mensagem que eu escolhi para trazer hoje. Vamos falar de como está a condição deste mundo. Por que Cristo vai voltar? Por que é necessário? Por que devemos almejar a volta de Cristo diante da situação que o mundo se encontra? No próximo domingo nós veremos os sinais da vinda de Cristo. Então os sinais estão aí cada dia mais apresentáveis e nós precisamos estar atentos a estes sinais. No próximo domingo nós vamos ver isso. No domingo seguinte nós vamos ver sobre como será essa vinda, de que forma Jesus virá. O dia e a hora não sabemos, mas temos como definir alguns princípios desta vinda, como se dará a vinda de Cristo. E a última mensagem será como o crente deve se preparar para a vinda de Cristo. Então 4 mensagens, espero que seja edificante para a vida de vocês, assim como foi para mim no preparo. Espero que na apresentação também seja bem sucinta, bem clara e objetiva, porque aqui o meu desejo é alertar os irmãos e nos preparar. Estamos aí cada dia aproximando mais da vinda de Cristo e devemos estar preparados. A volta de Jesus se aproxima e o caráter da humanidade distorce cada vez mais. A imagem e semelhança de Deus que um dia o homem foi criado, foi manchado pelo pecado. Os homens vivem em uma depravação total, seguindo o curso do mundo, e o destino deles é a perdição. Então essa é a realidade do mundo em que vivemos. Vejamos qual é o caráter dos homens dos últimos dias. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Segundo Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Todos encontraram? Diz assim então a palavra do Senhor. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Tendo a forma de piedade, nega-lhe, entretanto, o poder. Foge também deles. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, mais uma vez chegamos à Tua presença nesta feita, Senhor. Queremos Te agradecer por cada um que chegou esta noite aqui, certamente trazido pelo Senhor com um propósito. Peço ao Pai, fala ao coração de cada um, aquilo que precisa ser mudado, que o Teu Santo Espírito opere em suas vidas. Que essa noite, ó Pai, seja uma noite de salvação, uma noite de resgate, mas também uma noite de edificação. Que a Tua palavra não volte vazia, que a Tua palavra faça morada em nosso coração e nos fortaleça, edificando em nós homens e mulheres fortes, prontos e preparados, para que na vinda do Senhor nós possamos ser arrebatados. Pai querido, nós Te agradecemos pelo privilégio que temos de poder reunir livremente aqui, mesmo diante das limitações. Ainda assim, ó Pai, somos gratos pelo Teu cuidado e favor em nossas vidas. Te pedimos pela vida daqueles, ó Pai, que estão em seus lares neste momento, nos acompanhando através desta live. Te peço que a Tua palavra alcance a eles também, atingindo, ó Pai, as suas necessidades, dando a eles vigor, força, entendimento, para que busquem a Tua presença, para que sejam, ó Pai, também instrumentos Teus onde quer que vá.
Assim vem abençoar, ó Pai, o teu povo que hoje aqui está reunido. Em nome do teu Filho Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Graças a Deus. Meus amados, é bem interessante nós tratarmos desse assunto sobre o caráter dos homens. Lembrando que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer, o homem tem uma porção de Deus dentro dele. Quando Deus fez o homem com características que o próprio Deus tem, como por exemplo a inteligência. Nós somos inteligentes, assim como Deus é. Nós somos criativos, assim como Deus é. Diferente, por exemplo, dos animais, diferente, por exemplo, de árvores e outras partes da criação, que não tem essa mesma capacidade que Deus tem. Mas nós, seres humanos, temos a mesma capacidade. O problema é que quando o homem pecou, houve então uma barreira foi levantada, uma parede, uma mancha foi causada assim na aparência do homem, ou na imagem de Deus que está no homem. Então essa imagem está corrompida. Eu lamento, eu peço perdão a vocês, eu preparei os slides, mas o arquivo corrompeu. Subi 2 vezes ali tentando consertar, mas não deu certo. Então é mais ou menos isso. A ideia de que você tem a necessidade de usar algo, mas não pode usar porque ele está corrompido. Eu sei que o arquivo está lá, eu sei o que eu escrevi, mas não tem como usar. Assim é Deus com relação aos homens deste mundo. Ele sabe que nós estamos aqui, Ele sabe da nossa condição, para o que nós fomos feitos, mas infelizmente Ele não pode nos usar porque estamos corrompidos, estamos sujos, manchados pelo pecado. Deus não usa algo sujo, manchado pelo pecado. Ele antes purifica, Ele antes faz a obra, Ele antes limpa, para que possa ser usado e traga honra e glória a Ele. Se a gente vê na história da Escritura, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos vários momentos em que Deus teve que intervir na história, por conta do pecado. A primeira intervenção de Deus foi quando o homem pecou lá no jardim. E aí Deus precisou chegar até o jardim, julgar o homem, colocar o homem para fora do jardim, para que então aquele lugar fosse preservado, até porque lá havia uma árvore chamada árvore da vida. Se o homem comesse daquele fruto, ele seria eterno, ele não morreria. E então, por esse motivo, já pensou, nós pecando e tendo a eternidade pecando. Então isso não seria bom nem agradável a Deus. Por esse motivo, Deus expulsa o homem daquele lugar. Então, julgamento de Deus. Houve um outro momento na história onde Deus julga mais uma vez a terra, através de Noé. Manda que Noé construa uma arca, porque Deus destruiria o mundo conhecido da época. Seria todo alagado e quem não entrasse na arca seria morto. Noé então teve um tempo para pregar, anunciar, convidar as pessoas. E o que é que as pessoas faziam? Se negavam, chamavam ele de louco, nunca isso vai acontecer. E então, quando Deus manda que eles entrem na arca, antes que a chuva caia, tranca a porta da arca, a chuva começa a cair, as pessoas vêm bater na arca. Noé, abre aí, realmente você tinha razão, mas era tarde. Aquela arca havia sido selada por Deus, não tinha mais como entrar. Outro momento na história, vemos 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra, onde o pecado estava grandemente, tomou conta daquelas 2 cidades. As pessoas estavam totalmente depravadas, e Deus ali escolhe Ló, e pede então que ele seja retirado da cidade, através de Abraão, é claro, pedido de Abraão, que poupasse a Ló, e ali a família de Ló sai, e toda aquela cidade é destruída. Então vejamos, irmãos, como na história do povo de Deus, a história descrita pelo Senhor, Deus ele não se agrada do pecado, Deus não se agrada da prática pecaminosa. E aqui a referência que nós escolhemos para retratar os últimos dias é justamente a realidade que nós estamos vivendo. Eu pergunto, se Deus viesse hoje e destruísse essa terra que nós conhecemos, Ele teria toda a razão para isso, não teria? Diante da corrupção que nós vemos nesse mundo,
É corrupção em todo lugar. E quando eu falo de corrupção, não é só no sentido político, de tirar dinheiro, mas corrupto em todas as atitudes, seja dentro do lar, seja fora do lar, seja no trabalho, seja na escola. O mundo está corrompido. Só existe um meio, só uma maneira de fugir dessa corrupção, de ter a liberdade, a salvação, que é em Cristo Jesus. Só Jesus tem esse poder para salvar o homem. Então vejamos, diante da leitura que fizemos, vamos então observar claramente nesse texto a decadência humana em 3 áreas morais nos seus relacionamentos. Então é um texto que eu usei, acredito, uns 2 ou 3 domingos atrás, mas eu estava me referindo naquela época com relação a como a igreja deve tratar os que estão lá fora. Vocês lembram disso? Eu preguei nesse mesmo texto, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre as características, sobre o caráter moral destas pessoas e o que afeta esse caráter moral. Primeiro, a decadência moral deste mundo, ele afeta diretamente os relacionamentos pessoais. Versículo 2 diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Aqui então encontramos algumas características que se destacam com o relacionamento pessoal, da própria pessoa. Isso quer dizer que aqueles que estão no mundo, eles estão prejudicando a si mesmo diante de algumas características que são vistas neles. Tais características que aqui foram apresentadas, como, por exemplo, egoísmo, avareza, jactância e arrogância. São características próprias de alguém que é egoísta, que pensa somente em si. E nós vivemos num mundo altamente egoísta, onde as pessoas não se importam com o próximo. Quando Jesus estava nesse mundo, ele se preocupava muito com as pessoas, ele se importava muito com as pessoas. É tanto que há várias passagens, por exemplo, Jesus entrando em Jerusalém e um cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas mandando ele calar a boca, rapaz, vai atrapalhar o mestre. E ele, quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava. Até que Jesus chegou até ele e disse: o que você quer que eu te faça? Eu quero enxergar. Jesus, seja feita a tua vontade. E aquele homem passou a enxergar. Jesus se importou com aquele homem. Ele viu o clamor daquele homem. Em outra cena ou em outro momento, havia então Jesus ali uma multidão e algumas crianças querendo chegar até Jesus. Provavelmente os pais levavam essas crianças para que ele as abençoasse, colocasse a sua mão sobre a cabeça daquelas crianças e desejasse bênçãos de Deus sobre a vida daquelas crianças. E aí o que é que os adultos que estavam ao redor de Jesus faziam? Afasta esse menino para lá, vai para lá, menino, está atrapalhando o mestre. E a resposta de Jesus para esses homens e estas crianças: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Em uma outra ocasião, Jesus estava caminhando, a multidão lhe cercava, quando de repente Jesus sentiu que alguém tocou na orla da sua veste. Imagina você caminhando pela rua e alguém toca na sua roupa, dá um puxãozinho. Jesus então parou aquela multidão e disse: alguém me tocou. Os discípulos ficaram apavorados: Senhor, tem uma multidão te cercando aqui, como é que o Senhor diz, alguém me tocou? É claro, foram vários, não foi só um não. Jesus disse: não, mas alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que de mim sai o poder. Naquele momento era a mulher que estava há vários anos sofrendo com um fluxo de sangue. Naquele momento, ao tocar na veste de Jesus, ela foi curada. Jesus se importou com aquela mulher, uma mulher que era desprezada tanto tempo,
porque a mulher, quando está nesse período, ela era tida como impura, imunda, ela não deveria sair na rua, quanto mais tocar em um sacerdote, em um homem de Deus, jamais isso era aceitável. Mas Jesus se importou com esta mulher. Tudo isso, essas histórias eu estou contando a vocês para retratar a diferença de alguém que segue a Cristo, de alguém que obedece ao Pai, para alguém que está nesse mundo completamente à parte de Deus. Ele não se importa com o próximo. Jesus então resume os 10 mandamentos de Deus em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, durante o decorrer da história, a humanidade tem se tornado cada vez mais pecadora, e esse pecado tem tornado o homem arrogante, egocêntrico, olhando somente para si, não se importando com a necessidade do próximo. E isso é um grande mal dos últimos dias. Aqui é usada essa expressão no primeiro versículo do capítulo 3. Ele diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. São os tempos que nós estamos vivendo. Os últimos dias é uma característica não retratando um tempo específico, mas ele vai desde a vinda de Cristo até o retorno dele. Isso é o final dos tempos. Então Jesus Cristo marcou o tempo antes e depois de Cristo. Isso é conhecido de todos. Então esse período depois de Cristo é considerado o período dos últimos dias, quando Deus então está dando oportunidade a esse mundo para voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Mas o mundo está contaminado, o mundo está perdido. E aí a característica que podemos ver é justamente essa, que os homens desses últimos dias, eles são pessoas que olham somente para si, sem se importar com os demais. Romanos capítulo 1, verso 30. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos 1, 30. Traz aqui mais algumas características destes homens dos últimos dias. E diz o seguinte, Romanos 1,30: estes homens dos últimos dias serão caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Uma característica que talvez seja tão passe despercebido, mas que para Deus não passa despercebido, essa questão da obediência, ser obediente aos pais. A gente está vivendo uma época, irmãos, que as crianças têm dominado as famílias. Muitos pais estão se tornando refém dos filhos. Refém. Já tenho ouvido histórias, por exemplo, de pais que vão tomar alguma atitude com relação à desobediência do filho, ou com relação a algo ruim que o filho fez, e o filho então jura de ligar para o conselho tutelar ou para a polícia, denunciando os pais. Se o senhor bater em mim, eu denuncio o senhor. Se o senhor bater em mim, ou se a senhora bater em mim, eu denuncio a senhora. E aí as crianças começam a usar de uma lei para que então eles tenham liberdade para fazer o que querem e pecarem, desobedecendo a Deus. A obediência aos pais, por que Deus acha isso importante? Porque os pais representam Deus nessa terra. O pai e a mãe que trouxeram o filho a este mundo. Isso quer dizer que aqui nesta terra o pai e a mãe têm uma representação, uma ligação muito forte com Deus, e essa representação deve ser respeitada. Por isso que um dos mandamentos é: honra teu pai e tua mãe. A palavra honrar é dar a eles o que lhe é de direito, o respeito, a obediência, a seguir os seus conselhos. Isso é muito importante. Hoje as crianças querem tomar suas próprias decisões, escolherem as coisas para ele, como se vestem, como vão para a escola, e aí é uma briga. Então devemos tomar muito cuidado, porque essas características estão cada vez se tornando mais populares e comuns, e infelizmente
tem alcançado até o povo de Deus. Então, se você faz parte do povo de Deus, cuide da sua família. Não deixe os seus filhos dominarem o lar. Quem manda na casa é o pai e a mãe. Os filhos têm que obedecer. É ordem do Senhor. Se você for negligente com isso, você vai pagar alto preço. O pai e a mãe que não corrige o filho, ele vai ver depois a polícia corrigindo, porque não aprendeu a respeitar pai e mãe. Como é que vai respeitar uma autoridade fora de casa? Vai não. Vai querer peitar uma autoridade. Lá fora não tem o mesmo zelo, o mesmo cuidado. Lá fora ele não usa a parte mais macia feita por Deus para bater. Lá bate aonde pegar, e às vezes é duro. Geralmente é duro. Então é melhor obedecer, aprender a obedecer em casa, para que não venha sofrer lá fora. É lamentável observar como os relacionamentos hoje estão sendo desvalorizados e cada vez mais se tornando superficiais, desprezando os conselhos de Deus. Se você vê, hoje as amizades muitas vezes são apenas, como eu posso dizer, não são reais, são virtuais. Pronto, é a expressão que eu queria usar. Você abre o teu Facebook, o teu Instagram, aí fica uma competição. Quantos seguidores você tem? Quantos amigos você tem? Não tem essa competição? Os artistas principalmente. Eu tenho tantos seguidores. Eu tenho tantos seguidores. Quantas dessas pessoas ele conhece pessoalmente? Quantas dessas pessoas ele se importa com o que ele está passando? Geralmente, nada. Não se importa. Vez por outra a gente vê no Facebook um textão grande, né? Se você é meu amigo e durante todo esse ano você não falou nada comigo e tal, fale alguma coisa aqui, senão eu vou tirar você da minha amizade. Eu vou fazer uma limpeza no Facebook. Porque por lá eu vejo esses textão lá no Facebook, as pessoas exigindo que os amigos se posicionem, de que lado eles estão, se realmente são amigos. Então, muita gente hoje em dia está à procura de números e não de qualidade, de verdadeiras amizades. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: a igreja é o melhor lugar para se fazer amizade. A igreja é o lugar onde nós conhecemos o povo de Deus. É aqui onde nós temos uma comunhão sincera, verdadeira. Se espera que seja as amizades aqui a longo prazo, né? Independente do tempo que convivemos juntos, mas que a amizade, a ligação nossa que é feita em Deus, deve ser indestrutível. As nossas amizades devem ser verdadeiras e reais, nos importando um com o outro. Então, quando o irmão não vem à igreja e você liga: irmão, senti sua falta domingo agora. Não é o irmão que está te cobrando, não, irmão. O irmão está ali se importando com você. Ele está demonstrando amor, interesse pela sua vida. Mas, infelizmente, tem pessoas que não querem nem ser. Essa palavra para eles já é cobrança. Ô irmão, senti sua falta. Não precisa sentir minha falta, não. Não precisa ligar para mim, não. Eu acho que é importante, sim. A gente precisa estar ligado um ao outro. É assim que a gente conhece as necessidades um do outro. Às vezes você vê o irmão aqui bonitinho, arrumado, penteado, que acha que está tudo bem, meu irmão? Ô meu irmão, tudo bem. Mas lá dentro só Deus sabe como está destruído, está passando por alguma dificuldade. Às vezes o relacionamento está só num cabelo para quebrar e se partir. E aí a gente precisa estar ali: irmão, conte comigo, que precisar. Estou percebendo que o irmão está meio cabisbaixo. Então isso é importante, notar isso. E nós ajudamos um ao outro quando temos essa percepção. O mundo não tem isso. O mundo tanto faz, você está vivo, está morto, para eles não se importam com isso. Romanos 12, 17. Romanos 12, 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então esse é o papel da igreja: se esforçar para fazer o bem perante todos os homens, sejam dentro ou fora da igreja. Eu, pela graça de Deus, já tive o privilégio de levar muitas pessoas a Cristo,
E um dos pontos que me ajudou bastante foi isso de se importar com as pessoas, de ligar para elas, de estar perto, de visitar, de conversar, de bater papo, de puxar o assunto. Eu tive um período, há 2 anos atrás, lá no Rio Grande do Sul, e quando a gente chegou lá, eu conheci uma moça já casada, e ela estava há 15 anos afastada da igreja, 15 anos. Quando ela soube então que ia chegar um novo pastor na igreja, ela veio conhecer, e a gente trouxe a mensagem, ela se comoveu muito com a palavra. Ao término daquela mensagem, eu vi ela chorando durante a pregação, fui até ela. Disse: ô minha amada, está tudo bem com você? O que está acontecendo? Você precisa de ajuda? E ela disse que a palavra realmente tinha falado ao coração dela, que estava longe de Deus e precisava voltar. Eu disse: pois conte comigo, para o que você precisar. E aí eu ofereci um estudo bíblico, pedi para ela que ela viesse na minha casa junto com a minha esposa fazer o estudo bíblico com a gente, e ela veio, e foi assim durante, acredito que quase um ano, mais ou menos 8 meses, nós tivemos esse estudo bíblico juntos. E no final das contas, essa irmã se reconciliou com o Senhor depois de 15 anos longe de Deus. E quando a gente avisou para ela que a gente ia embora, ia sair daquela região, voltando para o Ceará, ela chorou como a primeira vez. E ela disse: pastor, durante esses 15 anos, eu fui muito massacrada. Eu vim à igreja, mas eu sentia os olhos dos irmãos, a crítica, o peso, pelas coisas erradas que eu fiz na minha vida, como eles me julgavam, só no olhar. E aquilo foi muito duro para mim. E quando eu cheguei aqui, o Senhor olhou de forma diferente para mim. O Senhor não me julgou. Talvez até porque o Senhor não conhecia a minha história, mas depois que eu contei essa história, o Senhor continuou sendo a mesma pessoa comigo, não mudou o seu relacionamento comigo. Eu disse: irmã, porque eu vi a sua necessidade, e nós precisamos ajudar os outros. Talvez hoje eu estou ajudando, amanhã seja eu a ajudar, e assim que trabalha o povo de Deus, e assim que devemos nos importar uns com os outros, e assim nós ganhamos as pessoas para Cristo, se importando com a vida delas. Mas esse mundo, há uma decadência moral, e que as pessoas só se importam consigo mesmo e não mais com os demais. Segundo lugar, há uma decadência moral em seus relacionamentos íntimos. Versículo 3: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem. Aqui ele está apontando para um relacionamento interpessoal, de intimidade entre as pessoas, e nesses relacionamentos há muitas falhas, e dentre elas a gente pode destacar aqui algumas palavras interessantes. Vamos usar aqui, por exemplo, desafeiçoado. O que quer dizer isso? Desafeiçoado: alguém que perdeu a afeição. Imagina alguém que foi feito para algo, mas quer fazer algo diferente. Digamos que eu tenho aqui um copo descartável, foi feito para tomar água, mas eu quero que esse copo aqui se torne uma lâmpada. Ele não foi feito para ser lâmpada, não vai dar certo. Se eu botar aqui os produtos para então acender, ele não vai se desgastar logo, ele não vai ter uma vida útil. Então ele pode até funcionar por algum momento, mas ele não vai ter essa funcionalidade por muito tempo. Assim o ser humano, às vezes as pessoas se relacionam conosco com o intuito apenas de se aproveitar. Eu me aproximei de tal pessoa porque ela tem isso, eu tenho aquilo. A ideia é disfarçar, criar uma máscara, um disfarce, para que ela seja aceita naquele meio, e aí naquele meio contaminar outras pessoas. Seria mais ou menos essa a ideia. Então infelizmente devemos entender isso, que mesmo no povo de Deus, entendemos que há pessoas que não fazem parte desse grupo, estão conosco, mas não fazem parte. Por quê? Eles não vivem em conformidade com a Escritura, e a oportunidade que tem é tentar destruir a comunidade, tentar destruir a comunhão
que existe, que deve existir no meio do povo de Deus. Então, infelizmente, há muito disso. Por exemplo, outra palavra usada aqui, que corrompe os relacionamentos íntimos, a calúnia. Ele diz aqui, são caluniadores, levantam falso testemunho. E é interessante que cada característica dessa tem uma ligação com os 10 mandamentos, né? Um dos mandamentos é não dirás falso testemunho. E um caluniador é levantar falso testemunho. Alguém que vai dizer algo que ele não tem certeza. Eu ouvi falar que a prima da vizinha da minha amiga disse que era o irmão que estava ali. Esse não sabe, não viu, então não leve a conversa adiante. Tenha cuidado, irmão, cuidado de como você está levando e acusando as outras pessoas. Devemos ter muito cuidado da forma como falamos. A Bíblia nos orienta que da nossa boca devem sair palavras que edificam. As nossas palavras sejam edificantes, que levem a pessoa à presença de Deus, e não destrutiva, levando essa pessoa para longe de Deus. Diz então que uma das características, outra aqui, elas são sem domínio de si, quer dizer, elas não se controlam, fazem o que dá vontade, agem por impulso, e essa é uma característica do mundo em que vivemos. As pessoas não querem mais ser controladas. Se a gente diz, olha, aqui na igreja é assim que funciona, não, mas eu quero fazer diferente. Mas tem a regra, tem aqui as normas, tem o mandamento da igreja, é assim que funciona. Não, mas para mim eu não obedecer, não, eu vou fazer diferente. Então não é uma pessoa que está disposta a andar junto. Não tem como andar junto. É uma pessoa que está destruindo os seus relacionamentos. E aqui é essa decadência moral que prejudica também os relacionamentos interpessoais. Romanos 1, verso 26 e 28. Romanos 1, versículo 26 ao 28. Veja como é bem dura essa palavra, mas também bem atual. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma posição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Irmãos, não sei se você teve algum tempo livre ontem à tarde, mas ontem à tarde passou no programa de TV do Luciano Huck, um rapaz, se eu não me engano, com 22 anos, ou foi 21 anos, ele descobriu que tinha HIV. Ele descobriu justamente porque tinha uma prática homossexual. Depois de viver nessa prática, ele foi fazer exames e descobriu que era soro positivo. E esse jovem então estava sendo usado para abençoar outros, para que eles não pensem em tirar a própria vida, mas que ele preserve, cuide. Por um lado ele estava fazendo uma coisa boa, só que continua no erro. Continua no erro. O que o texto está dizendo aqui é justamente isso. Deus, conhecendo esta prática abominável, que ele não se agrada, Deus permitiu que eles fizessem, mas que eles vão arcar com as consequências. Por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a sua disposição mental reprovável. Reprovável por quem? Por Deus. Deus reprova essa prática para praticarem coisas inconvenientes. Mas no verso que eu quero afirmar aqui, no verso 27, no finalzinho aqui,
cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição. Essa punição aqui, ela não está relacionada à punição eterna, ela vai ser eterna, mas entenda, ele já recebe em vida. É uma vida promíscua, que ele traz a si, ou traz em si, a muitos males, seja homem ou mulher. Se você tiver a oportunidade de ir à tarde ali na Broadway, espero que você não vá. Eu tive essa decepção esses dias. Eu queria conhecer a Broadway pela tarde, né? Ver o pôr do sol. Meu amigo, o que tinha lá era outras coisas lá, horríveis, horríveis. Então, um lugar depravado totalmente. Fiquei envergonhado de andar com os meus filhos naquele lugar. Então, essa é uma realidade que nós estamos vivendo. E o que é que acontece? A sociedade agora está impondo que a gente tem que aceitar, que tem que conviver. Não que eu sou contrário, eu sou homofóbico, não, tira essa ideia da cabeça. Não estou aqui falando nessa linguagem, mas o que eu estou dizendo aqui é que a gente deve abraçar essas pessoas, mas conduzi-las a Deus, e não conviver com elas aceitando aquela prática como normal e aceitável diante de Deus, que não é desagradável a Deus. Você precisa anunciar isso com as palavras certas, demonstrando amor, demonstrando interesse, e você vai alcançar essa pessoa e resgatá-la para Deus. Não sei se você já tem visto, no Facebook tem um pastor que é ex-homossexual, que ele está trabalhando diretamente com os homossexuais para resgatá-los, tirar desse mundo. E ele está fazendo um trabalho excelente, excelente, resgatando muitos desta vida. Mas o mundo está cada dia aumentando o número, parece que virou moda. Antigamente você via uma pessoa assim, era uma pessoa bem, digamos assim, resguardada, de um jeito assim que a gente nem percebia tanto. Mas hoje a coisa está declarada. Eu tenho medo daqui um dia ser obrigado, sabe? Hoje a gente tem que aceitar, daqui um dia vai ser obrigado a ser. Aí espero que Jesus já tenha voltado antes disso, né? Porque está indo, caminhando para isso. É incentivar até nas escolas. Aquela ideologia de gênero nada mais é do que incentivar as nossas crianças a provar, a experimentar, a ter a curiosidade de conhecer tal prática. A Bíblia já está dizendo, é abominável. Deus não se agrada. E as consequências de uma vida desse tipo aqui são terríveis, que trazem doenças, e doenças que não têm cura. Lamentavelmente, alguns não conseguem enxergar isso, mas é nosso papel como igreja alertá-los. Essa depravação que se observa em nossa sociedade hoje é reflexo de tudo aquilo que despreza a palavra de Deus e não quer dar ouvidos à sua voz. Então, aqueles que desprezam a palavra de Deus estão dando ouvidos aos homens. É assim que tem que ser. Quem foi que disse que é assim que tem que ser? Eu digo que é assim que tem que ser porque foi Deus que fez. Foi Deus que disse. A Bíblia que disse. Quem foi que fez o homem? Deus. Se foi Deus que fez o homem, quem tem um direito sobre a humanidade? Deus. Ele tem direito porque ele fez, ele tem direito porque pagou o preço pelo homem, ele tem um direito porque vai vir buscar o homem. Então Deus tem direito sobre nós. Nós precisamos submeter a esse senhorio de Deus. Mas quando o homem se rebela contra Deus, não quer aceitar esse senhorio, ele vai pagar um preço. Começa com a desobediência aos pais, depois essa desobediência vai à sociedade, não quer ouvir a sociedade, não quer ouvir conselhos, não quer ouvir a palavra de Deus, e aí só acarretam consequências terríveis para a sua vida. Então tenha muito cuidado, dê ouvidos a Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Eu pergunto, teu pai e tua mãe já desejaram ou fizeram alguma coisa que te prejudicou? Teu pai e tua mãe desejou tua morte? Fez com que você ficasse numa situação que você pudesse morrer? De forma alguma. O pai e a mãe são capazes de se sacrificar pelos filhos. É o que se espera de um pai e de uma mãe, né? Então é isso que se espera. Assim
É um reflexo do que Deus fez por nós. Ele se sacrificou por nós, Ele deu o melhor que Ele tinha. Então esse sacrifício demonstra o seu amor, e nós precisamos amar uns aos outros, assim como Deus nos amou. E por fim, antes disso, 1 Tessalonicenses 4:4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então quando alguém chegar para você e disser, o corpo é meu, faço dele o que eu quiser, só mentira. Isso é uma mentira de Satanás que ele colocou na sua cabeça. O corpo não é seu. Você pagou por ele? Você comprou? Não. Quem foi que lhe deu? Foi meu pai e minha mãe? Não, foi Deus. Foi Deus que lhe fez. Colocou no seu pai e sua mãe e você veio ao mundo. Então você pertence a Deus. Foi Deus que criou o homem, a humanidade, tudo que existe. Então quando o homem diz que o corpo é meu, o corpo me pertence, eu faço dele o que eu quiser, ele está negando a existência de Deus. Então repreenda isso. Dê esse versículo para ele. Cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Nosso corpo é para santificar e honrar quem? A Deus. Santificar, a palavra traz a ideia de separar. É separar o nosso corpo para o uso exclusivo de Deus. Lembra que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus habita em nós, por isso ele deve ser consagrado. E aí, finalizando o último ponto, a decadência moral de seus relacionamentos também espirituais. A relação do homem com Deus dos últimos dias está corrompida. São traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então essa é uma grande realidade que você sabe e conhece. Então o mundo está cada vez mais inimigo de Deus. E eu digo para você, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Quando Deus descer do céu para julgar a humanidade, aí não tem vala-me Deus, não tem vela, não tem valeu meu padrinho, Padre Cício, não tem ninguém que possa lhe socorrer, porque só Deus. E aí você precisa tomar a decisão em vida, enquanto você tem fôlego de vida. Louve ao Senhor, entregue a sua vida a Deus, seja amigo de Deus. E como é que eu posso ser amigo de Deus, pastor? Confiando em Deus, andando com Deus. Você não anda com seus amigos? Você não vai lá para a casa dos seus amigos? Você não passa tempo conversando com seus amigos? Pois faça a mesma coisa com Deus. Ore todos os dias, leia a Bíblia, vá à casa de Deus, à igreja. Então você está fazendo isso, tendo uma amizade com Deus, uma proximidade com Deus. E aí você não escuta os conselhos do teu amigo? Então escuta os conselhos de Deus e obedece. Aí você será amigo de Deus e menos amigo do mundo. A Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não troque o amor que você deve dedicar a Deus pelas coisas do mundo. O lazer é bom? É, mas cuidado para não amar mais o lazer do que a Deus. O trabalho é bom? É, excelente, é importante, dignifica o homem, mas ele não pode ser o foco da nossa vida mais do que Deus. Então tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito nesta terra, mas o tempo principal deve ser dedicado ao Senhor. Em Romanos 1, 21 a 23, diz assim: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulo no seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudando a glória de Deus, que é incorruptível, à semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Resumir aqui, bem prático aqui. É interessante como as pessoas, elas dão ouvido, por exemplo, de manhã ligo o rádio ou abro o jornal para ver o horóscopo. Vou ver o que é que o horóscopo tem para mim hoje. Quem é de Leão? Sou eu. Leão,
tenha cuidado com a falsidade, com amigos falsos. Eu tenho que tomar cuidado com os amigos falsos. Esse meu amigo, ele diz isso todo dia para você, mas você não quer ouvir a Bíblia não, mas quer ouvir o horóscopo. Eu assisto o jornal, eu concordo com tudo que diz lá no jornal. Eita, é assim mesmo, tá assim mesmo, é desse jeito. Você concorda com aquela pessoa que está falando lá, que ela pode estar mentindo para você, você está engolindo aquilo sem nem discutir. Mas com a Bíblia você tem que discutir. Não, mas não é bem assim, pastor. A Bíblia já faz muito tempo que foi escrita, está ultrapassada, precisa ser renovada. Quem tem que renovar é a sua mente. É nós que temos que renovar nossa mente com a palavra de Deus. Nós que estamos atrasados, fazendo o mesmo que o pessoal lá do dilúvio fizeram, fazendo o mesmo que o pessoal de Sodoma e Gomorra estavam fazendo. Qual foi o resultado deles? Destruição. É isso que você quer para a tua vida? Espero que não. Então se volte para Deus, obedeça a Deus, não mude a glória de Deus, dando então essa glória aos homens. Pelo contrário, glorifica a Deus. Estar longe de Deus é a pior escolha que o homem pode fazer na vida, pois Ele é o único que nos ama de verdade e pode nos salvar de toda depravação. Não troque o amor de Deus por nenhum outro, nada. Estou vendo aqui 3 jovens bonitas, não sei se tem namorado. Tem não, né? Amém, por isso. Vai chegar o tempo, né? Também tem 3 aqui, ó, que vão esperar, quem sabe, né? Não, mas agora não. Mas imaginemos, né? Vocês desejam alguém ao lado que ame vocês, mas essa pessoa acima de vocês deve amar a Deus. Quando procurarem alguém para se relacionar, procure alguém que ama a Deus mais do que você, aí vale a pena um relacionamento. Tem uma historinha que diz que a moça conheceu o rapaz, né? Levou para a igreja, ele não era crente, e ele querendo namorar com ela, disse: não, só posso namorar com você quando você se converter. O rapaz se converteu, e agora? A gente já pode namorar? Não, só depois que você fizer o discipulado e se batizar. Ele fez o discipulado, batizou, e disse: agora a gente pode namorar? Ainda não, só depois de 1 ano, quando você se consagrar, você já for um obreiro na igreja, aí a gente namora. Aí passou 1 ano, passou 2, aí ela procurou eles: ei, e agora já dá certo, dá para nós namorar? Eu disse: não, agora eu acho que não dá para nós namorarmos, porque eu vejo que você é muito imaturo ainda. Você está procurando pessoas no mundo para namorar, então eu me consagrei, agora eu quero procurar uma serva de Deus consagrada ao Senhor também. A atitude dela era o quê? Pescar lá no mundo, né? Trazer os rapazes para a igreja para namorar. Está errado. Você tem que procurar alguém dentro da igreja, um servo de Deus, já consagrado ao Senhor, e não está aí pescando lá fora com esse intuito de namorar. Então, só dando aqui um apêndice, né? Abrindo aqui esse leque, mas voltando aqui, o relacionamento que eu estou se referindo aqui é o relacionamento espiritual, moral. Então o homem está cada vez mais envolvido em relacionamentos deste mundo e tendo menos tempo com Deus. Então eu me importo em ter um relacionamento com os meus amigos da faculdade, eu me importo em ter um relacionamento com o pessoal da academia, eu me importo em ter um relacionamento com o pessoal do futebol, eu me importo em ter um relacionamento em várias áreas, mas eu não tenho essa mesma importância, eu não dou esse mesma ênfase, o mesmo peso com o meu relacionamento com Deus, que é o principal, é o mais importante. Então, meu irmão, não perca seu tempo não. Ame a Deus acima de todas as coisas, é a ordem de Cristo, acima dos amigos, acima dos bens materiais, acima de qualquer coisa. Deus deve vir em primeiro lugar na sua vida. Estar longe de Deus é a pior escolha que o homem pode fazer, pois Ele é o único que nos ama de verdade e pode nos salvar de toda depravação, como eu já havia dito. João 15, 12 a 14 diz: o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E aí, finalizo aqui, mostrando a vocês como o amor de Deus para nós foi imenso, ao ponto dele dar a própria vida do seu filho.
Esse é o verdadeiro amor que vale a pena investir tempo, investir recurso, investir força, para que ele permaneça e seja eterno. Concluindo então, analisemos nosso proceder diante dessa geração corrupta e pecadora, e saibamos que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso mesmo colherá. A seu tempo Deus julgará todas as pessoas da terra. Você está preparado? Então um dia Deus vai voltar para nos julgar. E você está preparado diante das atitudes que você tem tomado? Se Jesus voltasse hoje, você tem certeza que subiria para o céu? Então é isso que a gente deve estar todo o tempo meditando. Eu tenho que estar preparado para quando Cristo voltar eu subir para o céu. E se eu morrer e Cristo não voltar? Você está preparado, você foi se encontrar com Ele primeiro. Você não esperou Ele vir, Ele te chamou primeiro, para que você fosse para o céu. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, de 9 a 10. É duro, né? Mas muita gente acha que quando morrer vai para o céu. Será? Só se for o céu da boca da onça, né? Mas o céu de Deus precisa haver um preparo, precisa ter uma vida dedicada ao Senhor, precisa receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não se engane, meu irmão, não se engane. Não esteja na igreja fazendo as coisas do mundo e achando que é tudo normal, que não é. Deus julgará cada um segundo as suas obras. Não perca tempo. Você não sabe do dia da manhã. Você não sabe se vai amanhecer vivo amanhã. Então entrega o teu caminho ao Senhor hoje. Confia nele e o mais ele fará. Ah, pastor, eu não sei, eu quero ser crente, eu tenho vontade. Quando o Senhor fala, eu tenho vontade de levantar minha mão, mas eu tenho medo se eu vou conseguir ou não ser crente. Não tenha medo, porque quem vai te capacitar é Deus. É Deus que nos concede o seu Espírito quando confiamos nele. Quando dissemos, Senhor, eu confio em Ti, está aqui minha vida. Ah, Ele vai encher-nos do seu Espírito. Ele que dá o poder para que eu permaneça fiel ao Senhor. O poder vem de Deus, não vem de mim não. Não é a minha capacidade que me garante segurança não. A minha segurança vem do Senhor, porque Ele que me protege. Ele me dá essa garantia. Se você, meu amado, que está aqui conosco essa noite, eu não sei a sua vida, como você tem passado, mas se essas características em algum ponto te alcançou, se os teus relacionamentos estão moralmente decadentes, precisa de uma mudança, abre o teu coração para Deus hoje. Não vá para casa sem confessar o nome de Jesus. Entrega a sua vida a Jesus hoje, para que Deus te conceda uma vida eterna ao lado dele. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Santo, aqui estamos mais uma vez e queremos, ó Pai, te agradecer por cada um que chegou essa noite. Sabemos, ó Pai, que o Senhor trouxe aqui cada um com um propósito, para que ouvisse essa palavra, e que esta palavra não voltasse vazia, mas que fizesse morada em seu coração. E se o Teu Santo Espírito, Pai, nesta noite, moveu os espíritos, as almas, os corações, para confessar o Teu nome, que haja essa noite uma salvação nesta casa, que esta noite haja uma confissão de fé, que alguém corajosamente demonstre: eu quero viver um novo ano, uma nova vida, viver para Deus, hoje e sempre. Confio no Senhor, entrego a minha vida a Ti.